Observe a tabela seguinte editada no Word 2010. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso utilizado para a construção da tabela. Letra A, borda. Letra B, separador. Letra C, contorno. Letra D, traço. Bem, percebe, pessoal, que ele tem uma tabela aqui com 2 colunas e 3 linhas e ele pede qual recurso foi utilizado na construção dessa tabela. Se a gente observar aqui a imagem, eu estou mostrando para vocês o Word 2010 e, a princípio, nós podemos a qualquer momento pedir para inserir uma tabela, como eu vou fazer agora. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte e vou clicar na guia Inserir, vou escolher o botão Tabela e ali eu vou escolher a quantidade de linhas e colunas da minha tabela. Aí eu posso começar a digitar textos ou valores na minha tabela, como eu estou fazendo ali, ó, cursos, livros e assim por diante. Aí eu vou botar aqui alguns valores só para a gente brincar um pouquinho aqui fazendo uso da nossa tabela, certo? Agora minha pergunta é a seguinte: o que define aqui as divisões que estão aparentes aqui na minha tabela, essas linhas que dividem aqui justamente as células da tabela, sejam as colunas ou as linhas, né? Aqui nós temos essas linhas fininhas. Qual o nome desse recurso? Quer observar? Acompanha. Se eu selecionar toda essa tabela e aqui na guia página inicial do Word, percebe que existe um botão bordas, que ele está ativado, automaticamente ele está ativado, mostrando que na construção dessa tabela, o Word, para mostrar justamente essas linhas que dividem as células da tabela, ele chama isso de bordas. O usuário pode inclusive clicar aqui e deixar sem borda. Vamos deixar sem borda, olha lá como é que ficou. Sem borda nenhuma, desaparecem aquelas linhas divisórias da tabela. Aí quando eu seleciono a minha tabela novamente, clico no botão bordas, escolho, por exemplo, todas as bordas, aí volta a aparecer aquelas linhas divisórias que mostram a construção dessa tabela. Então, de fato, o botão que eu utilizo para ou não exibir essas bordas, né? Vamos tirar aqui, ó, ou não exibir essas bordas, clicando em sem bordas. Daí, quando não tem borda, ficaria assim a minha tabela. Ficaria assim a construção da tabela, mas quando aparece aquelas linhas divisórias das células, isso quer dizer que foi utilizado o recurso chamado bordas nessa tabela para que apareçam essas linhas divisórias. Por isso que a resposta aqui, quando ele diz assinale a alternativa que representa corretamente o recurso utilizado para a construção da tabela, sem dúvida nenhuma é borda. Mesmo que a gente saiba que essa borda, a princípio no Word 2010, quando eu vou inserir uma tabela, ela é automaticamente colocada. Mas mesmo que ela seja automaticamente colocada, isso não quer dizer que não foi usada. Foi usado sim, de forma automática. E o usuário pode, se quiser, retirar as bordas, mas daí não ficaria assim como está na imagem. Se não tivesse as bordas, ficaria sem a marcação dessas linhas que dividem as células da tabela. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América para esse recurso nas tabelas do Word chamado bordas. Ok, pessoal?